Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 23 de novembro de 2015, segunda-feira. Retornando depois de 2 dias de ausência, né? Quinta-feira que não tivemos transmissões, nem mesmo o Farol, e sexta-feira que foi feriado na Bovespa. Vamos então nos atualizar sobre como anda este mercado. Temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. A quinta-feira passada, então, o mercado conseguiu mostrar um candle mais forte, uma alta mais consistente, rompendo este topinho e abrindo espaço para uma movimentação um pouco mais fácil em busca aqui do topo estabelecido em outubro. Mas a gente segue dentro de uma congestão e, portanto, mais suscetíveis a movimentos um pouco mais erráticos. O candle de hoje chegou a apresentar uma alta, devolveu essa alta, a gente fechou basicamente em estabilidade, 0,02% de alta, mas montando aí uma estrela cadente. A perda mínima abre espaço para o movimento coletivo, mas não é um tipo de sinal para operações de swing trade dentro dos nossos modelos. Tá? O mercado aí não tem muito espaço para se movimentar de forma tranquila. Então a gente segue aguardando uma definição por parte do mercado, que viria ou do rompimento da zona de resistência ou bem mais distante do rompimento desta zona de suporte. Bom, o teste desse suporte, que o teste do suporte intermediário, poderia ser interessante para nós. No intraday, mercado, então, na última quinta-feira, conseguiu produzir um movimento de alta, abriu em gap de alta, fechou parcialmente o gap até a média, depois até ofereceu um bom day trade na ponta compradora com uma barra de ignição. Aqui. Hoje, teve continuidade do movimento de alta, mas sem gerar enquadramento em qualquer um dos setups que nós trabalhamos. A gente abriu abaixo da linha d'água, passamos para cima da linha d'água, sem gap, depois passamos para baixo da linha d'água de novo, gerando aquela característica que sugere um dia errático, um dia search and destroy. No final das contas, a gente não teve um comportamento search and destroy. O mercado conseguiu estabelecer um zigue-zague descendente, então ele teve uma direção, mas a gente não teve nenhum enquadramento muito claro, a gente não buscou nenhuma operação. Principalmente a partir da abertura do mercado americano, que vem levando a volatilidade e não foi diferente hoje, a gente vê essa movimentação aqui. Entre meio-dia e meio, meio 15, a volatilidade tem aumentado, por conta da abertura do mercado americano, né? O mercado se definiu para baixo e o zigue-zague provavelmente nos levaria ao suporte estabelecido pelo fundo de quinta-feira, que é um suporte em gap em torno dos 48.100 pontos. O mercado não chegou lá, minha expectativa para hoje de manhã seria muito possivelmente o teste desse patamar, e se o mercado segurar ali, daí provavelmente uma recuperação por parte dos preços. No mercado americano, a gente teve um dia de pequena movimentação aqui no gráfico do Dow Jones, uma estrelinha. O viés segue sendo altista, não seria o ponto aí para operar na venda pela perda mínima do candle de hoje. Se o mercado fizer isso, desenvolver um movimento de queda, vai ser provavelmente para desenhar uma contração de preço que teria um caráter ainda bem altista. O objetivo do mercado americano, pela sua movimentação, é buscar o seu topo histórico lá por volta de 18.320 pontos. A mesma coisa em relação ao S&P 500 futuro. A expectativa de manutenção do movimento de alta, se houver algum tipo de movimento coletivo, provavelmente é para desenhar uma contração. Ou seja, dificilmente o fundo anterior que seria buscado e muito menos provável é que seria rompido. O dólar, no pregão de quinta-feira, abriu em gap de baixa e fechou próximo da mínima, apesar de não ter sido um candle de grande amplitude, se enquadra num cenário de gap de fuga. E quase toda a negociação se dá abaixo do ponto crítico de suporte, que vem sendo atualizada em relação ao candle do dia 9 de outubro. O ponto crítico era aqui em cima, a gente vem descendo esse ponto crítico, mas hoje não, quinta-feira o candle ficou totalmente abaixo. Tanto que a perda mínima de quinta-feira já seria um argumento aí para uma venda, confirmando, forçando um pouco a barra, mas confirmando rompendo essa região. Essa perda de mínimo aconteceu, mas a gente teve o dólar fechando numa leve alta. Mas o viés segue sendo baixista, a gente tem
um zigue-zague descendente, eu ajustei aqui a LTB, a expectativa é de baixa. No intraday do dólar hoje, bem como no gráfico do mini índice, a gente teve uma movimentação que sugeriu um dia Search and Destroy, e aqui foi bem mais encaixado com a característica do dia Search and Destroy. Né? O mercado rompe o topo, perde o fundo, rompe o topo e volta para dentro. É o que a gente está vendo. Então não teve nenhum tipo de operação no dólar hoje, a expectativa é baixista, e se o dólar conseguir amanhã produzir movimentações abaixo da mínima de hoje, é bem mais provável que a gente veja o dólar acelerando para baixo, porque ficaria difícil daí, né, ignorar o fato de que o dólar vem abaixo de toda essa congestão. Okay? O juro DI1F17 vem sendo pressionado, quinta-feira sofreu uma pressão bem forte, fechou em cima do ponto crítico de suporte, hoje veio um pouco abaixo do ponto crítico, mas não dá para dizer que a gente teve um rompimento muito claramente, né? Mas as bandas começam a se abrir, seria possível buscar a perda mínima de hoje como argumento de venda. Tá? Provavelmente o juro acelera se continuar nesse movimento baixista no pregão de amanhã, acelera para baixo. Vou falar das ações. A Vale prosseguiu no movimento de queda, dessa vez consegue fechar abaixo do fundo de agosto, isso aqui até pode ser entendido como um cenário de gap de fuga e operar na V1 perda mínima, mas a distância não é muito favorável. Tá? O que eu posso dizer é que a expectativa é de manutenção no movimento de queda, e pelo fato do mercado ter fechado já 4 pregões abaixo desse ponto aqui, esse ponto já começa provavelmente a funcionar como um obstáculo importante numa tentativa, uma potencial tentativa, uma hipotética tentativa de repique por parte da Vale 5. Vale 3 também abre num gap de baixa, já deixa bem mais claro o rompimento do fundo de agosto, mas também não é um cenário de venda para o gap de fuga tranquilo. Tem muita distância para a média móvel de 21 períodos. A Abrap se mostra mais fraca, apesar da distância para a média móvel de 21 períodos ser maior, o cenário de gap de fuga aqui está mais interessante. Tá? Sugeriu aqui um trade de retorno médio que a gente discutiu que não valia a pena, não tinha características boas. Né? Quem entrou se deu mal e provavelmente vai dar um impulso para um novo movimento de baixa, pelo menos no curto prazo. A Petrobras agora deixa bem claro o cenário de que os preços conseguiram ir acima e se sustentar acima desse topinho, deixando realmente esse cenário como um rompimento falso, e agora as chances da Petrobras acelerar no movimento de alta em busca do topo de novembro cresceram bastante na minha leitura, mas eu não vejo aqui espaço para uma operação de swing trade. Para intraday, a gente até tem uma configuração interessante que nos lembra aqui um Opening Power Breakout, tá? Nos lembra, mas não está tão bem encaixado. Na PTR3, mesmo cenário, também há uma expectativa de movimentação de alta em busca da máxima de novembro. Setor de siderurgia, Gerdau subiu um pouquinho mais, bateu no topo do começo de novembro, fez um candle feio, baixista, né? A média de 20 períodos ainda aponta para baixo, o zigue-zague aqui ainda é descendente, então a perda mínima de hoje até seria um enquadramento de um trade de correção, tá? Mas não está tão bonito o cenário. Eu ainda vejo o papel meio lateral, ele tem ainda a possibilidade de manter essa movimentação altista em busca da resistência principal aqui em cima. Então não parece estar tão bem encaixado. CSNA, no dia 18, quarta-feira, então rompeu com força essa congestão. A gente optou até por uma operação na ponta compradora, apesar de não ter conseguido romper claramente o topo de setembro. Está ocorrendo aqui um movimentozinho corretivo, mas por enquanto bastante comportado, está com um jeito de pullback. Então a gente fica relativamente tranquilo com essa operação, a expectativa ainda é altista. Os em Minas, o papel que está mais direcionado para baixo, está fechando o gap aberto no dia 18, provavelmente então o movimento de queda continua para buscar aqui a faixa dos 2,46. Nada a ser feito por agora. Bradesco, no pregão de quinta-feira, que a gente não pode fazer acompanhamento de mercado, conseguiu deixar mais claro o rompimento da faixa dos 22,50. Tá? É um rompimento que está um pouco esticado, mas rompeu. Tá? Então a expectativa é sim por um movimento em busca dos 24,75, 25 reais. Hoje a gente tem um candle feio, se houver perda mínima é provavelmente para fazer aqui um movimento de pullback. Não acho que aqui seja o ponto para apostar realmente na queda, fazer operações short.
Aí se fosse fazer, tem que condicionar a perda mínima de hoje, que não é assim necessariamente tão provável. Itaú, então, também confirmou um cenário de rompimento, né? Fez um candle favorável, fechando acima da resistência dos 28,70. A expectativa seria para um movimento de alta em busca dos 30,20. Já um espaço menor para ser trabalhado. E Banco do Brasil, né, na quinta-feira conseguiu romper a faixa de resistência aqui dos 18,50 com bom volume. Tá certo que já tinha uma certa distância para a média móvel de 20 períodos, já vinha aí de um certo ritmo de alta, mas foi um rompimento que pareceu consistente. Eu buscaria a operação na superação da máxima de quinta-feira, coisa que aconteceu hoje, então para mim geraria compra com stop abaixo dos 17,70 idealmente. Tá? A expectativa é de alta. Tá? O candle de hoje sugere pressão vendedora, né? Entrada de pressão vendedora, mas não sugere um cenário bom, tranquilo para operações short. Além desses papéis que vocês não gostam de dar uma olhada, pouca coisa aconteceu no pregão de hoje. Um pregão bem monótono, na verdade. Alpargatas, sofreu uma boa, uma paulada, caiu 8,58%. Existia a posição comprada, né, tanto pelo método Leandro quanto pelo método Bise, a partir do dia 3. Essa operação foi encerrada hoje pela perda mínima de quinta-feira. Né, a gente já tinha alcançado o alvo, a gente estava no ajuste de stop para cada nova mínima. Tá? Então a gente foi estopado rapidinho no intraday, inclusive o papel ofereceu aqui uma barra elefante interessante, ser operada, e depois uma possibilidade de um trade de retorno à média razoável, que não chegou a fluir. O mercado acabou fechando mais ou menos no mesmo ponto. É papel para a gente acompanhar amanhã, acho que tem boas chances de repique, já que deixou essa sombra inferior beliscando essas médias importantes e tendo retestado esse patamar que foi rompido, tem boa chance de repique. Enfim, vale a pena acompanhar de perto, porque tem uma boa volatilidade. Hipermarcas está conseguindo romper no pregão de hoje esta ilha e gera com isso uma sinalização de compra, mas o papel não se animou tanto, o movimento foi tão forte e a gente tem uma resistência relativamente próxima. Mas a sinalização é de alta e isso sugere que o topo aqui nos 23,50, topo de junho desse ano, vai ser alcançado. Em dia 3 foi o rompimento, talvez não só o rompimento, mas o trade, me parece mais interessante do dia. Houve o rompimento da faixa aqui dos 74,50 até botar aí os 75, é uma congestão relativamente próxima da média móvel de 20 períodos, teve bom volume. A coisa que incomoda é a proximidade da média móvel de 200. Mas como teve bom volume e tem um espaçozinho na tela, acho que dá para buscar a operação. Teve inclusive call dentro do método Leandro. Tá? Então, rompimento em M dia 3. Sabesp também chamou a atenção, abrindo um bom gap de alta, veio acima aqui da resistência dos 19,90, mas está muito distante da média móvel de uns períodos para ser operado como um gap de fuga. O cenário mais provável aqui é de a formação de uma ilha, mais ou menos aos moldes de hipermarcas. Então eu ficaria de fora, mas monitoraria o papel no intraday do pregão de amanhã. Talvez surja alguma oportunidade, aproveitando que a volatilidade está alta. E SMTO3 está conseguindo romper o topo histórico, depois de andar de lado por algum tempo, está bem próximo da média móvel de uns períodos, fechou próximo da máxima, as bandas estão se abrindo. Só faltou um pouquinho de volume, o volume não foi tão bom, mas o cenário está interessante, a superação da máxima de hoje seria um gatilho bem interessante, uma operação comprada, então aqui em São Martinho. Esses foram então os papéis que mais chamaram a atenção no pregão de hoje, eu vou finalizando por aqui. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.